Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola para eles não entenderem o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo neo-sacerdote, Padre Wellison, Padre Marcos, Padre Egídio, são tudo irmão. E é com carinho muito grande que eu dirijo essas palavras também a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs. E como esta missa é celebrada na intenção das famílias, eu diria, por todas as famílias, porque existe alguém aqui que não tem família? Ninguém aqui caiu do céu, né? E nem nasceu do oco do bambu. Todos nós temos uma origem certa e clara, nítida. A família foi a constituição mais bela, mais bonita e mais perfeita da criação de Deus. Porque ela não foi constituída pela vontade humana, nem pelo desejo humano, mas foi por vontade do próprio Criador. Ao criar o homem e a mulher, Ele criou a família. E não adianta, meus amados irmãos e irmãs, trazerem um outro modelo de família, porque aquilo que não tem base, aquilo que não tem fundamento, aquilo que não tem o que sustenta, morre, cai, deteriora. Embora muitos tenham falado mal da família, por quê? Aquele que não é o dono da porta, que Jesus diz que é ladrão, salteador, e que não entra pela porta, e que vem para destruir, né? Tem entrado na família, e tem causado muitos danos na família. Por isso, nós que somos da igreja, nós que somos da família de Deus, preste bem atenção neste evangelho.
onde Jesus nos ensina a quem nós devemos ouvir. Nós devemos ouvir a voz do pastor, a voz daquele que nos constituiu, a voz daquele que nos chamou à existência, a voz daquele que nos sustenta. E não ouvir a voz de outro que vem para roubar, que vem para destruir, que vem para tirar a beleza e a dignidade daquilo que Deus já deu para nós. Veja que Jesus não está apenas contando uma historinha para nós de pastor de ovelhas. Mas é interessante a gente olhar a maneira como Jesus pega as coisas do dia a dia para falar de realidades acima da nossa realidade, ou para nós termos entendimento das coisas do céu. Aquele povo, ele entendia assim, eles tinham o costume do pastoreio. Todos os dias eles saíam com suas ovelhas, iam para o campo, voltavam, pastoreavam as suas ovelhas. Então ele pega dessa realidade concreta da vida do povo para falar de algo, de quem ele é. E é muito fácil de entender. Eu estive na Terra Santa por 3 vezes. E vi lá os pastores com seus rebanhos. E até fizeram uma experiência com a peregrinação. Foram conversar com o pastor, e o pastor disse: qualquer um de vocês chama minhas ovelhas para cá. E o pessoal gritava, né? Fazia subiu, e fazia um monte de coisa, as ovelhas estavam aí, continuavam pastando lá. Aí o pastor deu o sinal dele, deu o grito dele, e elas ergueram a cabeça e vieram na direção dele. É assim que nós temos que ser com Deus. É essa familiaridade que nós temos que aprender a ter com Jesus. Porque se nós queremos que a nossa família seja uma família de Deus, nem que você seja o único a ouvir Jesus, continue ouvindo, e continue obedecendo Ele, e continue passando por Ele, porque Ele é a porta, mesmo que os outros não escutem. Porque a sua fidelidade, a sua perseverança em Jesus vai salvar a sua família. E Deus sabe qual é o problema da minha e da sua família. Eu tenho uma família bem grande, viu gente? Nós somos em 11 irmãos, 6 homens, 5 mulheres. Eu sou 10. Não que eu mereço nota 10, mas eu sou o número 10 da família. Eu sou o número 10. E foi ali dentro daquela família, com cada um diferente do outro, que nós aprendemos a viver em comunidade. Ali nós conhecíamos uns aos outros, sabia a necessidade de um e de outro. Né? A comida era bem dividida, porque lá se matava um frango, você imagina, 10 filhos, mas o pai e a mãe são 11, elas são 13, né? Não sei quantos pedaços dá o frango, mas eu sei que o frango dava para todo mundo comer. Porque quando a gente ia se servir, você perguntava: alguém falta comer ainda? E se lembrava que tinha um irmão fora, dizia: olha, esse pedaço aqui deixa para o outro. E a gente nunca deixava o pedaço pior, deixava sempre o melhor para o outro. Foi assim que eu cresci na minha família. Foi assim que eu fui criado. E a mãe, aquela presença amorosa de dizer: olha, pensa nos seus irmãos. E hoje nós vivemos numa sociedade muito egoísta, né? Muito tirar satisfação não, tirar proveito dos outros. E Jesus nos ensina a sermos família. Porque quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E Jesus, o bom pastor, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos ensina, é Ele que nos leva para as pastagens gostosas, para as águas refrescantes. Ele faz questão de dizer isso para nós, para que nós não caímos na ilusão de nada nesse mundo. Não devemos nos iludir com nada, mas ao contrário. Lembrarmos sempre de que Ele é o pastor. E Ele não coloca só como pastor, mas Ele coloca como a porta das ovelhas, quer dizer, a passagem das ovelhas. Quem crê em Deus, vem a mim, e eu o purifico. Quem crê em mim, tem a vida eterna, passa por mim. Nós estamos no tempo pascal, e o Jesus diz: eu sou a porta, quer dizer, eu sou a passagem.
Nós celebramos a passagem de Jesus, a Páscoa de Jesus, e Jesus hoje está a nos dizer: eu sou o bom pastor e eu sou a passagem pela qual vocês vão ao céu, vão para junto de Deus. E se vocês são minhas ovelhas, vocês escutam a minha voz e me seguem. Meus amados irmãos, é assim que Deus, na pessoa do seu Filho, vem nos ensinar como ouvi-lo, como servi-lo. E ontem, na ordenação dos nossos irmãos presbíteros, o Ellison, Gilmar e Joaquim, Domingo do Bom Pastor, eles refletiram muito sobre isso. E aqui está o Ellison, né, o itinerário da sua vida de padre. Ser pastor com o Supremo Pastor. Muitos acham que nós, quando somos autoridade, somos autoridade, né? Nós temos o poder sobre os outros, nós temos a última palavra, nós temos isso, nós temos aquilo, né? Mas o poder que Deus deu para nós, padres, é de levar as ovelhas para dentro do redil dele. É o poder de dar o perdão para aquele que necessita, de dar o conselho e a direção para aquele que precisa. É de salvar. Esse é o maior poder que nós temos, gente. É de salvar as pessoas, é de conduzi-las a Deus. Esse é o pastoreio que nós exercemos, não por nossa força, não por nossa capacidade, mas por aquele que nos chamou a ser pastor, por aquele que nos capacitou a ser pastor, por aquele que ontem derramou sobre o Ellison, como derramou sobre mim e os padres aqui presentes, a sua unção sacerdotal, para esse ministério do serviço, do cuidado das ovelhas. E o pastor não faz as coisas pela sua cabeça. O pastor é aquele que obedece a alguém mais importante do que ele. E Jesus nos ensina como ser pastor, porque ele foi obediente em tudo ao Pai. E nós, presbíteros, seremos bons pastores se formos obedientes como Jesus a Deus e executarmos aquilo que nos foi confiado e estarmos abertos sempre à novidade, como Pedro, na primeira leitura que nós ouvimos. Veja que a vida de oração é algo que permeia o ser de Pedro. Apesar de Pedro já ter a experiência do Cristo ressuscitado, de ter caminhado com Jesus, de ter aprendido com Ele, ele não perdeu nada disso, ele continua na mesma unção, na mesma graça e na obediência a Deus. Tanto que ele vai dizer: o Senhor me deu esta revelação no momento em que eu estava orando, através daquele sinal, daquele pano com animais de todos os tipos que existem na terra, que eram chamados de impuros. Por isso que dizia para ele: toma, come. Ele: não, Senhor. Como um bom judeu que Pedro era, ele dizia: não, isso não vou comer nada de impuro, não. Ele diz: não diga impuro aquilo que eu purifiquei. Porque justamente Pedro ia entender isso quando os mensageiros vieram buscá-lo para ir na casa de Cornélio. E lá ele anunciou a salvação de Jesus, e lá eles receberam o Espírito Santo. A maior graça que nós podemos dar ao rebanho de Cristo é a vida nova que Cristo trouxe. Assim Pedro fez, assim Pedro anunciou, assim Pedro se deixou ser conduzido por Deus, e obediente a Deus, ele viu as maravilhas que Deus realizou em favor do seu povo, em favor de sua igreja. É por isso que nós rezamos junto com o salmista, né? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, por quanta coisa que o Senhor fez por mim. Quem não tem sede de Deus? Todo homem é religioso, todo homem tem desejo de atingir o máximo de plenitude de vida e de alegria. E quem encontrou a porta das ovelhas, e quem passou pela porta das ovelhas, esse experimenta a alegria verdadeira que vem de Deus. Por isso, fixe o seu olhar em Jesus e treine o seu ouvido para ouvir a sua voz, porque as minhas palavras são espírito e vida. Quem as acolhe, acolhe a vida, acolhe a salvação. E o salmista agradece a Deus por todas as belezas e por todas as maravilhas que Ele fez e faz em nosso favor e continua fazendo. Que assim seja. Bendito e louvado seja o nosso Deus,
para todos sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.